Facilidade, segurança e independência. O que mais um carro nos proporciona? Os motoristas que optam por esse tipo de veículo pagam o preço da escolha nos engarrafamentos da cidade. Outros trocam os carros pela agilidade das motos, enquanto alguns ainda circulam de táxi para evitar o estresse diário do trânsito da cidade. Os congestionamentos antes restritos aos horários de pico viraram rotina em Porto Alegre. Com uma frota de aproximadamente 720 mil veículos e um carro para cada 2 habitantes, a capital já está alcançando a média da grande metrópole paulista. Com isso, a falta de respeito à sinalização e a impaciência são reclamações recorrentes de quem enfrenta o trânsito no dia a dia. Tá difícil, tem muito carro na rua, né? Tá caótico. Caótico. Como aumentou esses carros ultimamente, nos últimos anos. Eu viajei para São Paulo já e tá comparado a São Paulo mesmo, o trânsito de Porto Alegre. É bastante imprudência de certos motoristas, né? E é falta de educação do pessoal também, né? Isso aí é uma coisa muito... O pessoal tinha que ter um pouquinho mais de consciência para ver, né? Dar espaço pro outro, né? Na sinaleira, numa ultrapassagem. Não respeitar a sinalização, né? Os pedestres, os motoristas, né? Todo mundo se respeitando, acho que flui mais. Além dos problemas de circulação enfrentados pelos motoristas de carros e motos, taxistas também estão sofrendo com os gargalos do trânsito. Bom, a situação do trânsito em Porto Alegre hoje ela é preocupante e com tendência a piorar, né? Nós tememos que se torne caótica em pouco tempo. Nós não temos mais condição de mobilidade. Apesar de nós termos 3.920 táxis, uma frota assim considerada boa, é uma para cada 359 habitantes, é uma das melhores do país nessa relação. Nós temos um problema de tráfego muito preocupante, muito difícil de ser solucionado, que Porto Alegre não tem infraestrutura. É a mesma de 30 a 40 anos atrás. Eu sou taxista há 22 anos na cidade de Porto Alegre e tem algumas ruas que têm seríssimos problemas, né? Tipo a chegada e a saída do aeroporto, ali na parte da rodoviária, que é um problema antigo, que não se veja uma solução. Enfim, outras tantas ruas de Porto Alegre que pelo número de carros que cada dia aumenta, não se veja pela parte dos nossos governantes uma alternativa que melhore. Às vezes eles botam uma sinaleira, eles botam uma coisa que não resolve, né? Hoje, se Porto Alegre não começar a investir em viadutos, né, que dê mais rapidez ao trânsito, é muita sinaleira, esses problemas assim que poderiam ser resolvidos e que a gente veja que parece que das nossas autoridades eles não se mexem nesse sentido. A frota brasileira de veículos quase dobrou na última década. Com a redução do IPI e as facilidades na hora da compra, carros e motos estão ocupando cada vez mais espaço nas ruas. A produção recorde da indústria automobilística e o volume de novos emplacamentos refletem essa mudança. Nos últimos 10 anos no Brasil, a política pública federal, não só federal, mas também as políticas de financeiras estaduais destinaram como subsídio à aquisição de veículos automóveis ou de motocicletas mais de 14 bilhões por ano. A área econômica do governo está acenando e já implementando medidas que visam incentivar a aquisição de novos veículos, digamos assim, segundo o governo, para esvaziar os pátios das montadoras. Não é? Então, através de isenção de impostos, juros reduzidos, prazos vantajosos, e essas medidas vão, sem sombra de dúvida, esvaziar os pátios das montadoras, mas vão continuar entupindo as nossas vias urbanas de Porto Alegre e das grandes cidades. Agora a concorrência está ferrenha, assim, cada um lutando com as suas armas, né, com as suas taxas. Pode tá vendo na mídia aí, taxa zero, né, taxa zero, não tem nenhum anúncio de taxa maior que 0,99. Então, assim, cada montadora com a sua estratégia, com a sua redução, porque além do IPI reduzido, tem bônus nos veículos. Então, assim, o que talvez fosse somente 10% para o cliente, hoje pode se tornar mais.
As grandes concessionárias também utilizam a publicidade para estimular a aquisição de carros novos. A propaganda da Fiat reafirma o culto ao automóvel, ao mostrar que o personagem não existe quando está longe do seu Fiat Bravo. Ah lá, mais um que tem um carro que não diz nada. Ainda bem que existe o Bravo. Com juros menores e crédito aprovado rapidamente, a compra de um carro novo parece um presente para muitas famílias. Mas todo o custo envolvido nessa compra não é calculado. Gastos com combustível, estacionamento, seguro, licenciamento e até a desvalorização do carro devem ser levados em consideração. No caso de um carro popular, que custa em torno de R$20 mil, isso significaria R$600 por mês no orçamento. Esse desejo de consumo, né? Esses sinais de status, de ascensão, eles são reais, a gente tem que lidar com eles. Eles não são imaginários, as pessoas não são trouxas. Elas conquistaram com o trabalho delas, não caiu do céu o dinheiro, e elas vão consumir o bem que dê a elas esse conforto e essa conquista de independência. Né? Depender do transporte público pode ser muito bom quando você fala assim, quando você pensa que ele está disponível sempre, mas ele nunca estará. Jamais nós teremos um transporte público que dê a independência que você tem com um carro, com a moto, que é aquela coisa que todo jovem preza, eu vou para onde eu quiser. Além do conforto, a opção pelo automóvel como meio de transporte cotidiano se dá pelas questões de segurança e agilidade. Muitos motoristas optam pelo transporte individual, mesmo quando há congestionamento. Acompanhamos a Relações Públicas Cristina Schutz no trajeto do trabalho até em casa, em que ela percorre cerca de 25 quilômetros entre o aeroporto e o bairro Guarujá, na zona sul de Porto Alegre. Eu saio mais ou menos às 6. Se eu sair às 6, eu acho que a gente vai chegar em torno de umas 7, pouco antes das 7. O pessoal que pega 2 ônibus demora em torno de 1h30, 2 para chegar. É muito mais rápido e de carro, por mais trânsito que eu pegue. Ao longo do trajeto, passamos por diversos pontos de engarrafamento, como as avenidas Edivaldo Pereira Paiva e Borges de Medeiros. Mesmo enfrentando trânsito intenso e gastando cerca de 2 horas por dia dentro de um carro, Cristina ainda dá preferência ao transporte particular. Porque é muito mais fácil sair da minha casa com o meu carro, parar na frente do meu trabalho, pegar meu carro e voltar para casa, não depender de nada. Se está chovendo, eu não preciso caminhar, não preciso nada. Por questão de conforto mesmo, eu uso meu carro. Nós seguimos um modelo americano de culto ao automóvel, né? Nós herdamos, copiamos, enfim, qualquer que seja a palavra, né? E então todo mundo tem vários objetivos na vida. E um deles, sem sombra de dúvida, da maioria das pessoas, é ter o seu automóvel. Né? Eu vou dizer assim mais, a sua casa própria, a sua televisão, o seu celular, etc. Mas o automóvel está lá de forma prioritária. Então nós temos que mudar essa cultura. Essa cultura vai levar no mínimo uma geração. Eu sempre sonhei em ter um carro próprio. Sempre quis adquirir, hoje eu tenho e quero andar de carro. Mas isso tem que mudar, porque a cidade não oferece essa condição. Nós temos um grande problema de mobilidade urbana na cidade, então as pessoas estão cada vez mais procurando automóvel para conseguir se locomover, né? Se é que a gente pode chamar de se locomover nos engarrafamentos na hora do rush, mas mesmo assim, de qualquer maneira, é melhor que o transporte coletivo. Para aqueles que não têm condições de adquirir um carro próprio e que também não utilizam ônibus e lotações, o táxi surge como uma alternativa para o deslocamento diário. O preço, a agilidade e o conforto no atendimento são fatores que influenciam as pessoas na hora da escolha do melhor transporte para o seu cotidiano. A frota de Porto Alegre atualmente é composta por 3.920 táxis. Nós temos uma média de um táxi para cada 359 habitantes. E a nossa tarifa é uma das mais baratas. Como a passagem está muito cara, né, as pessoas são inteligentes, eles começam a fazer as contas. Onde tem 2, 3 pessoas que pagarão uma passagem que vai custar em torno de uns 12 a 15 reais, 4 pessoas, acabam pegando um táxi, vai sair mais barato, chegarão com muito mais qualidade. Aí a alternativa é o táxi. As pessoas usam, né, a inteligência. Por isso que hoje o serviço de táxi está sendo bastante solicitado. E o táxi ele é um transporte individual que deve ser usado em emergência. Ele não pode ser usado para ir, para voltar para o trabalho. Porque se for assim, nós vamos ter que fazer um transporte de massa num automóvel. E isso não é possível. A seguir no Porto Alegre em Pauta, a situação do transporte coletivo na capital gaúcha.